próximos sorteios. São Paulo enfrenta a pior chuva dos últimos 25 anos. Rios transbordam, avenidas ficam bloqueadas e o transporte trava na maior cidade do país. Não dá para descer, não dá para fazer absolutamente nada. Deslizamento de terra arrasta casas e criança de 7 anos fica soterrada na região metropolitana. No interior do estado, um caminhão desaparece depois de cair em uma cratera que se formou em rodovia durante o temporal. Quinto suspeito de ter participado da morte da família carbonizada no ABC Paulista se entrega à polícia. Apesar do crime estar praticamente esclarecido, a polícia ainda tem dúvidas sobre a participação de cada um dos presos. Corregedoria da Polícia Militar vai investigar a ação que matou um miliciano no interior da Bahia. O capitão Adriano era ligado ao grupo criminoso investigado pela morte da vereadora Marielle Franco. Brasileiros trazidos da China passam por quarentena em base militar de Goiás. Briga entre torcedores em estação de metrô deixa 3 pessoas feridas na capital paulista. E a premiação histórica do filme Parasita, o grande vencedor do Oscar deste ano. Thank you. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. São Paulo teve o maior volume de chuva registrado em 24 horas para o mês de fevereiro dos últimos 37 anos. Chuva que não acaba mais, Marcelo. Muita chuva. Rios transbordaram, as principais vias da cidade ficaram bloqueadas e parte do transporte público travou. Os bombeiros receberam quase 8 mil chamados durante o dia todo na região metropolitana. Caos é pouco para definir como São Paulo ficou nesta segunda-feira. Os rios Tietê e Pinheiros transbordaram e as marginais alagaram de um jeito que nem caminhão arriscava passar. O transporte foi duramente afetado. Trens pararam de circular e muita gente não conseguiu chegar ao trabalho. Eu peguei 4 transportes para chegar aqui. As aulas foram suspensas em parte da rede pública. Neste colégio particular também não teve aula. Fácil entender por quê. Cenário igual no aeroporto Campo de Marte e na sede do São Paulo Futebol Clube. Para escapar da inundação, teve carona no trator e carona de helicóptero que tirou uma menina presa no congestionamento e levou para o hospital para fazer hemodiálise. Nossa missão era chegar à zona norte da capital paulista, mas apenas da sede do SBT em Osasco à Marginal Tietê foram 3 horas. Um trajeto normalmente feito em menos de 10 minutos, fizemos o caminho cruzando bairros, fugindo da via expressa. Primeira tentativa, mas à nossa frente só tem água e pessoas ilhadas. Chegamos de trem, só que agora sem condição de atravessar, né? Porque a água está muito alta. Uma cena dramática, um carro no meio da água e dentro está o motorista. O senhor não consegue sair daí? Tem água dentro do carro? Deixa o carro, moço, sai daí. Depois de 2 horas, ele decide abandonar o veículo. Sai pela janela. Eu achei que dava pra passar, eu achei que ele é alto, né? Eu digo, vou conseguir passar. Quando chegou, ele morreu. Olha lá o teu carro. Dá um desespero. Seguimos para outro ponto. Não vai dar. Essa é uma importante avenida na zona oeste de São Paulo. Virou uma piscina. É aqui que fica o Fórum Criminal, que está fechado hoje, porque está ilhado e não tem energia elétrica. Só caminhão consegue passar. Procuramos outra alternativa. A fila de ônibus indica alagamento à frente. Os passageiros estão aqui há 4 horas. Não dá para descer, não dá para fazer absolutamente nada. Sem ir ao banheiro, sem comer. 16 anos que eu tenho de linha, é a primeira vez que eu vejo isso. À nossa direita, mais ruas cobertas de água. Olha os carros. Guardas municipais usam um bote para retirar moradores. Não conseguia sair de casa. Como é que você estava dentro da sua casa? Tava bem. Mas estava com medo? Outro resgate. Agora chegam os bombeiros para retirar pessoas que estão dentro de casa. Quantas vezes o senhor precisou usar bote hoje? Umas 4 a 5 vezes. Eles trazem um menino de 11 anos que saiu da escola sozinho. Tive que pegar um ônibus e eu falei pro moço me ajudar. E ele me ajudou e eu vim até aqui. Deu medo? Sim. Né? Do que você teve medo? Que eu não chegasse em casa.
O abraço do pai mostra que agora está tudo bem. E quanto à nossa missão de chegar à Zona Norte, entendemos finalmente que hoje era impossível. O retrato do caos, né? O temporal provocou pelo menos 169 desabamentos e desmoronamentos na capital paulista e também na Grande São Paulo, na região metropolitana. Em Osasco, por exemplo, mais de 80 famílias ficaram desabrigadas e a prefeitura decretou, inclusive, estado de calamidade. Uma criança de 7 anos ficou soterrada depois que um morro deslizou. Os gritos anunciam a tragédia. As imagens feitas por um morador mostram o momento em que as casas do Morro do Socó, em Osasco, na Grande São Paulo, são arrastadas pela lama. Meu Deus! Um menino de 7 anos chegou a ser soterrado, mas foi resgatado com vida e levado para o hospital. Ele passa bem. Esse homem dormia em uma das casas atingidas pelo deslizamento. Só escutei o barulho quando desceu tudo por cima. Aí minha irmã correu para o pé do guarda-roupa e eu fiquei no pé da geladeira. Aí o resto da casa soterrou toda. Aí eu saí pelo teto da casa. Essa comerciante teve o estoque de doces destruído pela água. Foi mais de 100 mil só de prejuízo aqui. Não sei nem o que fazer. Devendo tudo isso, como que vamos se recuperar para pagar os outros? Os moradores desse conjunto habitacional do bairro do Rochidale, em Osasco, ficaram totalmente ilhados, não conseguem sair de suas casas, porque nesse ponto a água tem 50, 70 centímetros de profundidade. Nós estamos ao lado de um braço do rio Tietê, que, segundo os moradores, recebeu obras para a contenção das enchentes. Esse trecho já foi finalizado, mas não deu conta da chuva dessa madrugada. Foi terminado há 2 meses atrás. Ficamos um pouco mais sossegados, porque aqui já era conhecido como alagamento, mas acho que não resolveu muito. No mesmo bairro, a água invadiu casas. Esperar a água baixar e ver o que dá para salvar aqui dentro. Carros expostos nesta concessionária foram tomados pela lama. Uma das principais avenidas de Osasco ficou completamente submersa. Até o jacaré fugiu da enchente. E o cachorro também tentou se salvar. Em Carapicuíba, ainda na região metropolitana, a água invadiu este apartamento. O terminal de ônibus de Taboão da Serra também foi inundado. Em Barueri, 2 rapazes precisaram subir no carro para escapar da correnteza. Um deles conversou com o repórter Marcelo Bittencourt. A correnteza estava muito forte, não tinha como pular, a gente teve que ficar em cima do carro, não tinha o que fazer. Já não bastassem os prejuízos amargados durante o dia, os moradores temem uma nova tempestade nas próximas horas. Se chover mais à noite, o risco é da minha casa ceder. E eu sei que vi mais chuva, talvez amanhã eu nem amanheça viva. A gente viu tudo que já aconteceu durante a madrugada, durante o dia, mas a situação continua bastante complicada, principalmente para os motoristas que tentam voltar para casa. E o repórter Dalisson Dutra, ele sobrevoa nesse momento a capital paulista. Vamos falar com ele. Oi, Dalisson, boa noite. Que região você está agora? Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou sobrevoando nesse momento a marginal do rio Tietê e o cenário aqui é parecido com o de várias regiões da cidade de São Paulo. 24 horas depois do início da chuva, há pelo menos 79 pontos de alagamentos, exatamente como esse, ó. Aqui é na altura da ponte da Anhanguera, o viaduto da Anhanguera. A gente percebe o trânsito congestionado porque o rio transbordou. Ali no meio tem um carro que tentou passar, não conseguiu e ficou ilhado. Há uma fila gigantesca aqui na marginal do rio Tietê, também na marginal do rio Pinheiros, uma volta muito difícil para casa. Não passa nada. Realidade também em todas as regiões de São Paulo. São 42 quilômetros de congestionamentos na capital. O normal para esse horário é de 53 a 75 quilômetros. Mas por que tem menos congestionamento do que o normal? É porque muita gente com medo decidiu ficar em casa. Raquel. Obrigada, Darlison. Acho que a gente vai precisar de uma carona no helicóptero do SBT para voltar para casa. Raquel, toda essa chuva que foi parar no rio Tietê, normalmente ela deveria seguir para o interior do estado. Só que em alguns pontos críticos o rio vem transbordando. E um desses locais, Marcelo, costuma ser exatamente a zona oeste da cidade de São Paulo, onde está, por exemplo, a CEAGESP, que é uma enorme central de abastecimento que atende todo o Brasil.
Do alto, é possível ter uma ideia do tamanho da enchente. Em vários pontos, o rio Tietê e sua várzea viraram uma coisa só. Neste ponto, dezenas de caminhões ficaram submersos no maior entreposto de alimentos da América Latina. São 46 pavilhões por onde circulam cerca de 50 mil pessoas todos os dias, comprando e vendendo 250 mil toneladas de frutas, legumes, verduras, pescados e flores, para abastecer feiras e mercados de todo o país. Imagens feitas por celulares mostram os corredores e pátios inundados. Caminhões que vieram de todo o país para descarregar no CEAGESP acabaram ficando pelo caminho. Aqui nesse viaduto, a pouco menos de 1 quilômetro do centro de distribuição, os motoristas contaram que estão ilhados desde as 4h30 da madrugada. Já são mais de 12 horas e ainda não há previsão de quando a via vai ser liberada. Juscelio saiu de Petrolina, em Pernambuco, com uma carga delicada. Uvas, que precisam de refrigeração. Estou controlando, 2 horas ligado, 2 horas desligado, para poder até sair daqui. Não tem para onde ir, nem para menos aqui a enchente não me pega. Este caminhoneiro teve menos sorte e ficou preso dentro da cabine. Um bote do Corpo de Bombeiros fez o resgate de pessoas que estavam desde a noite de domingo no barracão de uma escola de samba na região. Foi o bombeiro. A água estava chegando no pescoço já lá embaixo. Este rapaz improvisou com uma das alegorias. Moradores deste condomínio de classe média ficaram ilhados e os caminhões dos Correios ficaram presos no pátio. Mais cedo, este homem foi resgatado do teto de um carro num cesto içado por helicóptero. Este outro homem usou uma porta para escapar do alagamento. Os meninos também correram perigo, brincando na água. Maria e Julie passaram a madrugada no trabalho e, para chegar logo em casa, encararam a enchente. Eu não tinha ônibus para vir para cá, aí eu vim a pé, porque eu tenho 2 crianças que foi dispensada da escola e está em casa me esperando. A gente ficou um tempão esperando, não baixava, as crianças estão em casa, então eu preferi assumir o risco para poder encontrar com eles em casa. A CEAGESP fica no ponto em que o rio Pinheiros deságua no rio Tietê. Repare que há uma barragem que deveria impedir que a água que vem da Zona Norte invada a Zona Sul. Desta vez, não deu. E veja a seguir as últimas informações sobre os alagamentos em São Paulo. E o filme sul-coreano Parasita é o grande vencedor da noite do Oscar. A gente volta já já. Parasita arrecadou as estatuetas de melhor filme, direção, roteiro original e filme internacional. Nunca, nos 92 anos de Oscar, uma produção não falada em inglês levou o prêmio principal. Os sul-coreanos não estavam acreditando. O filme de Bong Joon-ho ganhou holofotes por ser uma mistura de vários gêneros, uma irônica crítica social. Mas, além da grande surpresa, o restante ficou dentro do esperado. Renée Zellweger, melhor atriz por Judy. Thank you so much, everybody. Good night. Laura Dern, atriz coadjuvante por História de um Casamento. I love you, I love my friends. Brad Pitt e Joaquin Phoenix, que empatavam com 4 indicações, levaram a estatueta pela primeira vez. Phoenix, melhor ator, pelo Coringa. Is the opportunity to use our voice for the voiceless. Brad Pitt, melhor coadjuvante, pelo charmoso dublê de Era Uma Vez, em Hollywood. Antes da cerimônia, a diretora brasileira Petra Costa e a equipe de Democracia em Vertigem levaram mensagens de protesto ao tapete vermelho. Não foi desta vez novamente que o Brasil leva para casa uma estatueta. Democracia em Vertigem concorria na categoria Melhor Documentário. Mas quem levou o grande prêmio foi uma produção da família Obama. Em seu discurso, a diretora de indústria americana ressaltou a coragem dos colegas indicados e exaltou os documentários por trazerem histórias de lugares tão diversos quanto o Brasil e a Macedônia. E essa diversidade parece que, enfim,
começa a dar o tom na premiação mais importante do cinema. A porta de Hollywood foi aberta para o mundo e já dá até para contar. Era uma vez uma Hollywood que só falava inglês. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Ter uma renda extra e administrar o seu próprio tempo? Seja um líder empreendedor Jequiti. Para ser um líder, você precisa